CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós vamos conversar com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, Mansur Elias Carmuche, porque o 7 de setembro está sendo marcado por manifestações em todo o país. E esse é o nosso assunto do nosso quadro CBN Direito de hoje. Bom dia. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Campo Grande. É um prazer estar com vocês nesse dia tão importante para a nação brasileira, que é o dia da nossa independência, dia 7 de setembro. Com certeza. Eu começo perguntando ao senhor o que pode, o que está previsto na Constituição em relação a essa questão das manifestações. As manifestações são um direito garantido pela Constituição brasileira. Por óbvio que algumas pautas às vezes extrapolam o direito constitucional de livre manifestação, livre expressão, como o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção militar, são pautas antidemocráticas. Por óbvio, você pode fazer a crítica a personalidades, a ministros do Supremo, a senadores, deputados, porque faz parte do escrutínio popular se manifestar com relação à atuação dos mesmos. É assim que funciona o nosso regime democrático, Estado democrático de direito. Você pode fazer as críticas, pode intentar ações, pode fazer tudo aquilo que está dentro da nossa Constituição. Mas algumas pautas que exagerem isso, elas são consideradas antidemocráticas. Em relação à participação de servidores públicos, por exemplo, policiais, nesses últimos dias a gente vem ouvindo muito essa questão da possível participação de policiais. Como funciona essa liberdade dos servidores? Ele é um cidadão como outro qualquer. Por óbvio, se não estiver trabalhando, o policial pode fazer a sua manifestação como cidadão qualquer, sem estar fardado e sem usar a sua arma, por óbvio, como cidadão comum qualquer. Então, assim, muita gente questiona sobre a participação dele. Desde que ele não esteja em serviço, ele pode se manifestar sim. Ele também paga seus impostos, tem direito como outro qualquer. Qual é o ponto de preocupação? O que é que pode virar uma preocupação em relação a toda essa mobilização? A preocupação é se isso transbordar para atitudes violentas. Se essa manifestação que tem pacífica e ordeira, ela se transformar numa manifestação violenta, com agressões, com quebra de patrimônio, invasão de prédios públicos. Isso não pode. Isso terminantemente não pode. Como o senhor avalia esse momento que a gente está vivendo, Porque sempre o 7 de setembro é marcado por desfiles, por exemplo, Não temos desfile nesse momento, é claro, a gente sabe por conta aí da epidemia, da pandemia, desculpe. Mas, e aí, quer dizer, não temos o desfile por conta de uma pandemia e tudo mais, e agora a gente vem, então, com manifestações marcando o 7 de setembro em todo o país. Como é que o senhor avalia esse momento? Eu acredito que, na verdade, não foi só por conta da pandemia, tá? Mas eu acredito, pela coincidência da data comemorativa, que é da independência, um desfile militar seria algo impensável, No meu ponto de vista, fazer uma manifestação pública e também um desfile militar seria juntar dois ingredientes complexos no momento que nós estamos vivendo no país. Essa divisão, essa polarização política, ela pode levar aos extremos. E nós não queremos que isso aconteça, por óbvio. Nós queremos que o Estado democrático de direito prevaleça, que a democracia viceje, que não haja essa ruptura democrática. Então, eu acho que esse foi o sentido de não ter as famosas, sempre essas paradas militares. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas não foi por conta da pandemia. O senhor está falando em democracia, Nesse momento se discute muito a questão da democracia. O que é importante se dizer em relação aos olhos do próprio direito, da Constituição, sobre a democracia? O que pode e o que não pode nesse momento? Na verdade, o que acontece? Você tem
algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que estão sendo questionadas do ponto de vista jurídico, da possibilidade ou não de se abrir um inquérito no Supremo Tribunal Federal e transbordar a territorialidade do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso acabou culminando numa série de inseguranças jurídicas na nação brasileira. Eu acho que muito da manifestação que você está vendo hoje é com relação ao próprio inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso poderia ter sido feito através da Procuradoria da República, das Procuradorias Regionais, do próprio Ministério Público Estadual em todos os estados. No nosso ponto de vista aqui, da OAB de Mato Grosso do Sul, deveria ter sido feito assim. Como ele transbordou e acabou atingindo várias pessoas de todo o país, um inquérito nascido lá dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, gerou essa grande insatisfação da população. Agora, não se trata aqui de ter lado, nem de direita nem de esquerda, mas da interpretação jurídica, da possibilidade ou não. E o Supremo acabou, eu acho que numa atitude de própria autopreservação, de dar validade a esse inquérito. E isso aí é que está gerando essa grande insatisfação. Talvez hoje essas manifestações, 90% seja por conta disso. A OAB acha que a nossa democracia está ameaçada? Eu acho que ainda não vi exatamente assim, até que profundidade que isso vai. Mas a democracia, ela é um pêndulo, né? Ela pode ser ameaçada de qualquer ponto de vista. Quando foi pedido o impeachment da presidente Dilma, inclusive teve um livro falando, né, Democracia em Vertigem. Todo mundo que faz uma análise política da situação, haver a ruptura democrática. Mas nós já tivemos momentos de grande conflagração, impeachment de presidente, tudo mais, e a democracia resistiu. Eu ainda acredito que a democracia resista. Por óbvio, esses arroubos, né, que você vê, presidente da República, são manifestações políticas dele, mas eu acredito que o Exército não vai embarcar numa dessa, e eu acredito que nós devemos seguir, mas com algumas correções de rumo. Eu acho que é isso que nós temos que ter. E principalmente o Congresso assumindo o seu papel de também fiscalizar o próprio Supremo Tribunal Federal. Se exagerou, tem que corrigir o rumo. Mansur Elias Carmuche, presidente da Ordem dos Advogados em Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, viu, por participar com a gente aqui do quadro CBN Direito nessa terça-feira, 7 de setembro. Eu que agradeço, Daniela, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Um ótimo dia para o senhor. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.